Olá, meu nome é Leni Quirilos, eu sou fonoaudióloga. Nós vamos falar a respeito da comunicação. A comunicação é uma ferramenta bastante importante nos dias de hoje, tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista profissional. Na verdade, a nossa comunicação nos revela para as pessoas e passa uma ideia muito forte de como nós somos e como nós estamos nos sentindo em cada momento, em cada situação. É importante a gente entender que ao nos comunicar, nós emitimos sinais para as pessoas. Esses sinais, eles podem ser positivos. E aí é muito interessante que a gente identifique, porque um sinal positivo, ele vai funcionar como a nossa marca pessoal, como o nosso estilo próprio. Mas a gente pode, eventualmente, também emitir sinais negativos. E aí é interessante que a gente os conheça para poder interferir e melhorar, já que esses sinais negativos vão produzir ruídos de comunicação, vão passar imagens inadequadas a nosso respeito. A maneira como nós nos colocamos corporalmente passa impressões muito fortes a nosso respeito. Uma pesquisa americana nos mostra que 55% do impacto na comunicação vem da imagem do nosso corpo. O que é importante a gente destacar? São 3 características principais que a gente deve ter em mente. Primeiro é a postura corporal. O que é mais interessante? Que a gente adote uma postura ereta, confortável e que a gente se coloque de frente para a pessoa com quem nós vamos nos comunicar. Quando eu utilizo esse tipo de postura, eu passo para as pessoas a impressão de que eu estou absolutamente segura do que eu estou falando e, principalmente, que eu me sinto motivada a me comunicar. Se eu tenho, por exemplo, insegurança em relação ao que eu vou falar, é comum que eu me coloque numa postura mais humilde ou numa postura mais caidinha. Se eu estou dessa forma falando com vocês, seguramente vocês vão ficar com a impressão de que eu não estou lá muito certa do que eu estou dizendo. Então, é uma postura que não vai passar a firmeza que é necessária, principalmente numa reunião de negócios, no meio profissional. Isso vai desmentir qualquer fala mais otimista do tipo, estamos no controle pleno da situação. É claro que o que vai chamar mais atenção é essa postura derrotada e não a fala propriamente ou esse conteúdo otimista dizendo que as pessoas estão no controle da situação. Por outro lado, a gente também tem que tomar cuidado para evitar as posturas exageradas. Então, se eu me colocar de uma maneira ereta, porém rígida, eu posso passar uma ideia de snobismo, de antipatia, que pode, consequentemente, me afastar das pessoas. Em relação aos gestos, o que é importante a gente destacar? O gesto, ele é natural na comunicação, ele faz parte da nossa comunicação. A gente usa basicamente 2 tipos de gestos de maneira natural. Se eu estou numa situação onde nenhuma dessas 2 condições ocorre, é interessante que eu mantenha as minhas mãos naquilo que a gente chama de posição neutra. A posição neutra pode acontecer com uma mão sobre a outra, com as mãos apoiadas em algum local, com os dedos cruzados. Todas essas são posições neutras que vão intermediar esses gestos. É interessante que a posição neutra varie no decorrer do tempo e que eu não faça sempre o gesto voltando a todo momento para a mesma posição neutra. Quando isso acontece, eu passo uma ideia de artificialismo. É como se as minhas mãos ganhassem vida própria e se movimentassem independente do que eu estou falando. Isso só vai passar para você a impressão de que eu estou tensa, de que eu estou nervosa, que eu não estou à vontade na situação de comunicação. O terceiro ponto diz respeito à expressão facial. O nosso rosto é visto pelo nosso interlocutor a partir de 2 planos. Existe um plano superior que acontece da ponta do nariz para cima, onde os olhos têm a maior carga expressiva. E existe um segundo plano, que é o plano inferior, da ponta do nariz para baixo, onde a boca é responsável pela maior expressão. É interessante que a gente passe para as pessoas a impressão de harmonia desse conjunto. Então, eu falo movimentando a minha boca, fazendo movimentos com os olhos, com a testa e etc., que devem se harmonizar e serem coerentes entre si. Quais são erros muito comuns? Por exemplo, eu posso estar muito insegura em relação à situação e articular com a boca quase fechada. A hora que eu faço isso, a minha parte de baixo do rosto acaba perdendo expressão e isso chama muita atenção. Se por acaso eu fizer isso em termos de articulação e tiver também tensa ou preocupada com a situação, é comum que eu franza a minha testa, que eu aperte os olhos e aí a hora que eu faço isso, eu passo a impressão muito forte de que
realmente aquela situação está me incomodando. Eu posso, por outro lado, estar assustada com a situação. E aí eu vou arregalar os olhos e os meus olhos vão chamar a atenção do meu interlocutor. Vamos nos referir agora à fala propriamente dita. A fala pode acontecer a partir de várias entonações, de padrões diferenciados que vão produzir impacto, que vão produzir efeitos. Eu posso finalizar num padrão que a gente chama de ascendente. Então eu falo, por exemplo, o frio pegou os paulistanos de surpresa. Quando eu faço isso com essa entonação ascendente, eu estou falando de algo alegre, festivo ou surpreendente. Ou se está envolvendo um lamento ou coisa parecida, é comum que eu faça a finalização descendente. Então eu posso dizer, por exemplo, o acidente matou 3 pessoas. Costumo usar um padrão mais linear, sem muita variação, quando nos referimos a coisas mais objetivas, sem muito conteúdo atrelado ao emocional ou sem muita subjetividade. Então, como essas entonações produzem impactos diferentes, elas devem oscilar de acordo com o conteúdo. As pessoas tendem a viciar num determinado padrão. E aí essa forma engessada, previsível, ela passa a chamar mais a atenção do que o conteúdo que a pessoa está utilizando eventualmente na sua comunicação. Em termos de pausa, a pausa na nossa fala ela é muito importante. A pausa ela tem uma conotação didática. Então eu faço pausas para garantir que as pessoas que estão me ouvindo estão entendendo aquilo que eu estou dizendo. A gente deve dosar essas pausas para que a gente atinja de maneira eficiente o nosso interlocutor, separando blocos de significado, para que ele realmente tenha a oportunidade de acompanhar o nosso raciocínio. Não é interessante truncar uma informação sem que ela tenha sozinha um significado. Portanto, assim, não é comum a gente utilizar as pessoas voltaram para casa. A hora que eu uso essa pausa inadequada aí, o segmento as pessoas não tem significado nenhum. Toda vez que eu faço uma pausa, é como se eu colocasse um holofote na informação que vem a seguir. Portanto, é um recurso que deve ser utilizado, mas nos locais corretos. Outro recurso importante é o recurso da ênfase. Quando eu enfatizo alguma palavra, eu dou valor a essa palavra e eu me coloco pessoalmente mostrando para o meu interlocutor que eu estou considerando aquele trecho importante. Fora isso, a ênfase está muito associada à ideia de entusiasmo na comunicação. Então, por exemplo, às vezes a gente encontra executivos que falam corretamente, que se colocam de maneira impecável, a gente ouve a pessoa falar e julga assim, nossa, que sujeito equilibrado, controlado, como ele consegue passar bem a ideia dele. Mas se ele não marcar trechos do seu discurso com a ênfase, ele vai passar a ideia de pouco entusiasmo. A voz é produzida no nível das pregas vocais, que são estruturas em formato de V, que se posicionam na laringe paralelas ao chão. O som que é produzido aqui, no nível da laringe, é um som muito débil, muito fraquinho. Esse som vai ser amplificado no que a gente chama de cavidades de ressonância. Nós temos basicamente 3 cavidades, que são a cavidade da garganta, a cavidade da boca e a cavidade nasal. O ideal é que a gente utilize essas 3 cavidades de forma equilibrada, que é o que eu estou fazendo agora falando com você. Quando eu utilizo dessa maneira, eu passo a impressão justamente de equilíbrio, de sensatez. Eu posso jogar o foco da minha emissão todo para a região da garganta. Quando eu falo dessa maneira, além de sobrecarregar a garganta, que está fazendo sozinha o trabalho, que seria de 3 estruturas, eu passo para você a impressão de uma pessoa com pouca energia, de uma pessoa triste, quase que deprimida. A voz, ela se reveste de uma importância muito grande na preocupação da gente ou no cuidado que nós devemos ter, porque a voz, ela é absolutamente subjetiva. Então é mais comum que as pessoas acreditem na maneira como nós estamos falando e utilizando a nossa voz. Alguns cuidados são importantes. Vamos começar falando sobre a qualidade vocal. O tipo de qualidade vocal, ele pode ser neutro, que é como eu estou falando agora com vocês, e essa qualidade neutra, ela vai passar para a pessoa a impressão de conforto ao falar, de tranquilidade, de controle da situação. Eu posso, por exemplo, desenvolver uma voz com característica rouca
E aí eu passo para você a impressão de que eu estou fazendo força para falar, eu dou a ideia do desconforto. Quando eu utilizo a voz dessa maneira, eu gero incômodo. E a pessoa que está me ouvindo tende a ficar com menos boa vontade para me ouvir e faz uma ideia a meu respeito de alguém cansada, que já está no limite das forças, que não está aguentando mais dar conta da situação. Nessa linha, é fundamental que a gente utilize a nossa voz de maneira eficiente e sem a presença de esforço. Se você tem alguma dificuldade nesse sentido, procure ajuda, porque realmente é uma característica que produz um impacto muito forte. Outra característica vocal importante é o tom de voz que a gente utiliza. A gente pode ter uma voz um pouco mais grave, ou melhor, uma voz um pouco mais grave, ou uma voz um pouco mais aguda. Quando a gente tem esses extremos, essas variações, o que acaba acontecendo? Uma voz de conteúdo grave passa a ideia de mais firmeza e de mais seriedade na comunicação. Eu passo ideia dessa maneira para você, de que eu sou uma pessoa mais madura, mais profissional e que eu sei exatamente o que eu estou dizendo. Quando eu entro num ajuste mais agudo de emissão, eu passo para você a impressão de uma coisa mais solta, mais alegrinha, mais imatura, mais insegura. E isso seguramente vai gerar uma impressão negativa. Outra condição importante é o uso da intensidade da minha voz, do volume que eu vou utilizar. Então, se eu vou me apresentar numa reunião, é fundamental que eu tenha uma intensidade média que atinja as pessoas e que eu possa utilizar com conforto, como eu estou fazendo agora. Se eu falar muito baixo numa reunião, eu passo para as pessoas a impressão de que eu não estou lá muito segura do que eu estou dizendo e que aquilo que eu tenho para dizer não vai ser nada de muito interessante. Então, as pessoas tendem a me ouvir com menos boa vontade. Por outro lado, se eu falar alto demais com você, eu vou passar a impressão que eu estou invadindo o seu espaço e a tendência é que você também me rejeite. Então, a busca de equilíbrio nessa condição é fundamental. Um último aspecto é o aspecto da articulação. A articulação é a movimentação que nós fazemos na boca para a produção dos sons. O que é interessante? Que eu utilize um ajuste equilibrado de articulação preciso, onde os movimentos acontecem com a amplitude necessária e com a precisão desejada. Quando eu falo dessa maneira, eu demonstro para você que eu estou absolutamente segura do que eu estou dizendo. Muda completamente de figura se eu faço um ajuste de articulação, literalmente meia boca, onde eu quase não movimento. Quando eu falo dessa forma, eu passo para você a impressão que eu não estou lá muito certa do que eu estou dizendo. Tá. Outro erro comum em termos da articulação é o ajuste que a gente classifica como articulação travada. Nessa condição, nós fechamos com tensão a mandíbula, por causa de tensão dessa musculatura, e quando isso acontece, o impacto que se produz é de agressividade contida. É como se a pessoa estivesse prestes a querer me esganar. Então ela fala dessa maneira, ela passa essa impressão. Ela vai produzir como reação atitude de defesa ou de ataque do seu interlocutor. E uma outra forma é o ajuste exagerado de articulação, quando a pessoa faz o que a gente chama de sobrearticulação e exagera nessa movimentação. Quando a pessoa fala dessa maneira, ela passa a impressão de snobismo. Essas são as características principais e é interessante que você se observe nesse sentido para, consequentemente, produzir o melhor impacto.